Bom, agora sim. Informar a todos que, então, a partir desse momento, a aula está sendo gravada. Então, oficialmente, boa noite aos alunos, boa noite, professora Marina. Boa Vamos noite. iniciar mais uma aula da equipe Fractal. Marina, é com você. Eu vou me retirar da sala. Se você precisar de mim, pode entrar em contato. Beleza, Boa aula obrigada, para todos. Cristiano. Tchau. Boa noite, pessoal. Deixa eu voltar aqui para o meu slide. Para quem chegou agora, deixa eu explicar. Meu nome é Marina. Eu sou professora do campus Nepomuceno, que é aqui no interior. Tem alguém de Nepomuceno aí, gente? Eu falei com o pessoal que não era possível, que não ia ter nenhum aluno de Nepomuceno, mas eu acho que não tem, não. Manda aí, vocês são de qual? De qual campus? Manda aí para eu ver de onde que é a maioria. Eu sou professora aqui. Aqui, como é um local pequeno, né, que deve acontecer no interior também, nós damos aulas tanto para o técnico quanto para o superior. Então, eu costumo dar aula aqui no primeiro ano. Tem pessoal de Timóteo, Belo Horizonte, Curvelo. Então, gente, eu escolhi falar um pouquinho aqui para vocês. Antes disso, tem alguém que estava aqui no ano passado, que assistiu minha aula do ano passado? Não tem nada a ver, a aula é diferente, mas só para eu saber se vocês são novos aqui ou não. E manda aí para mim também no chat, vocês são de qual ano? Primeiro, segundo ou terceiro, para eu ter uma ideia. Júlia, eu acho que você assistiu minha aula. Foi de probabilidade, né? Eu lembro de você. Então, tem o pessoal aqui do primeiro ano, terceiro. Tá bem misturado. Pessoal do primeiro ano, essa aqui é uma. A gente vai falar de médias, né? Como eu tinha falado aqui antes de iniciar a gravação. Aí, ó, Varginha tá aqui perto de Nepomuceno. Eu vou falar de médias. Então, o pessoal do primeiro ano é muito bom porque não precisa de saber um conteúdo aí para trás, né? Só o que a gente vai ver que hoje já dá para a gente pensar nos exercícios. Então, nosso foco aqui é falar um pouco de médias. Tem várias médias, mas eu escolhi duas e vou focar principalmente na média aritmética, que é a média usual que vocês já devem conhecer, mas eu vou falar também um pouquinho da média geométrica. E eu ia falar mais de outras médias, mas aí quando eu fui procurar questões da UBMAP, eu vi que a maioria era sobre média aritmética. Então, eu optei por focar nisso, focar mais nos exercícios, né, para a gente ver algumas resoluções aqui, do que dar outras médias que caem pouco ou nunca caíram nas provas. A gente vai falar um pouco de desigualdade, algumas relações entre essas duas médias aqui, aritmética e geométrica, e ao longo aqui da aula eu mesclei, né, o conteúdo com os exercícios. Aí a minha ideia é a gente ir aplicando o que eu vou ensinar aqui, que é muito tranquilo, assim, em questão de fórmula, em questão de conhecimento prévio, é muito tranquilo, e eu quero mesclar isso com os exercícios. Na hora dos exercícios, gente, eu queria que vocês participassem também. Pode ser pelo chat, pode ser com o microfone, porque a maioria dos exercícios aqui tem várias formas de resolver. E aí eu queria, assim, bater o olho na questão. Vocês vão ler. Aí eu queria pensar com vocês qual que o que vem na cabeça de vocês, né, usando, que no caso, as médias, como que a gente poderia resolver as questões que eu vou colocar aqui. E aí a gente discute. Às vezes um jeito que eu pensei não é o mesmo jeito que vocês pensaram, né? E é bom que a gente vai vendo várias alternativas de resolução que podem ser interessantes para outros exercícios também, né? Então vou dar umas dicas também de como a primeira etapa já está aí, né? Daqui 2 semanas. Para quem passar para a segunda etapa, que a prova é aberta, vou dar algumas dicas também do que vocês devem fazer e o que vocês não devem fazer na prova aberta. Então, vamos começar. E aí, gente, então, qualquer dúvida, qualquer coisa, pode escrever no chat, que eu sempre volto aí para ver. Ou pode até abrir o microfone, se quiser, e falar diretamente comigo, caso eu não veja na hora. Então, vamos começar. Média aritmética. A média normal. Vocês sabem calcular a média de N números, né? Então, vamos supor que a gente tem aqui N números, x1, x2 até xn.
E vamos definir o que é essa média aritmética. A média aritmética, eu vou chamar aqui de MA. Ela é o seguinte, eu vou somar todos os números e dividir pela quantidade de números. Certo? Então, se eu tenho N números, eu vou somar esses N números e dividir por N. Aí, olha só, uma coisa, essa equação aqui, basicamente, tá vendo? É uma equação simples. A média aritmética é somar todo mundo e dividir pela quantidade de elementos. A gente pode ainda enxergar isso aqui de uma outra maneira, olha só. x1 mais x2 mais xn. E pode passar o n multiplicando para lá. Isso aqui é n vezes a média aritmética. Então, olha, quando a gente está falando de média aritmética, isso aqui é importante para a gente. Se a gente somar todos os termos, isso vai dar n vezes a média aritmética. O que a média aritmética significa no fundo? Significa que eu estou substituindo, que eu posso, para essa soma aqui, ao invés de somar n termos diferentes, eu posso vir aqui e simplesmente substituir cada um desses termos pelo valor que eu encontrei da média aritmética, que no final eu ainda vou ter a mesma soma. Então, olha só, o que é n vezes a média aritmética? É a média aritmética mais a média aritmética mais a média aritmética n vezes. Então, é isso aqui, n vezes. Tá vendo? Então, olha só. Se eu vier aqui e ao invés de somar x1 mais x2 mais xn, são valores diferentes, eu somar n vezes a média aritmética, eu vou ter o mesmo valor. Então, a gente costuma falar aqui que a média aritmética, ela preserva a soma. Então, vou escrever aqui, preserva a soma. A soma aqui continua a mesma. Isso aqui vai ser importante para a gente. Mas, gente, só não sei se é o caso de vocês, mas cuidado com esse N aqui, porque o N geralmente faz média de 2 elementos, então o N é 2. Aí eu já vi gente fazendo média somando aqui 4 elementos e dividindo por 2. Não é sempre que divide por 2, né? A média se a gente está somando N elementos, a gente divide por N. Então, se a gente está somando 5 elementos, eu vou dividir por 5. Né? Só dando exemplo, porque pode ser que isso aconteça. Então, olha só. A média aritmética, ela pode ser simples ou ponderada. Vocês também já devem ter visto isso aí. Olha só no caso aqui, de uma sala de aula que eu tenho essa frequência de alunos. Então, esse aqui é 2 alunos tiraram nota 2, 3 alunos tiraram nota 4, 4 alunos tiraram nota 6, 3 alunos tiraram nota 7, 1 tirou nota 9, 2 tiraram nota 10. Então, se eu quiser fazer a média dessas notas, vocês concordam comigo que não basta, eu não posso fazer a média de 2, 4, 6, 7, 9, 10? Não posso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque se eu fizer a média dessa aqui, eu estou falando que essas notas aqui foram tiradas por 6 alunos. Mas isso não é verdade, porque a nota 2, ela foi tirada 2 vezes. Tive 2 alunos que tiraram a nota 2. Então, olha só, quando eu for fazer a média, eu tenho que me atentar a isso. Por quê? Essa frequência aqui indica quantos alunos que fizeram a prova. Se a gente somar aqui, 5, 10, 15 alunos. Então, na verdade, foram 15 alunos que fizeram a prova. Só que alguns tiraram a nota repetida, por isso que eu coloquei aqui nessa tabelinha. Como que a gente calcularia a média dessa prova? A média não é somar todo mundo e dividir pela quantidade? Então, olha, eu tive 2 alunos que tiraram a nota 2. Então, um 2 aparece 2 vezes. Eu tive 3 alunos que tiraram a nota 4. Então, 4 vai aparecer 3 vezes. Eu tive 4 alunos que tiraram nota 6. Então, 6 vai aparecer 4 vezes. 3 que tiraram nota 7. 1 que tirou nota 9. E 2 que tiraram nota 10. E aí, gente, eu vou dividir isso tudo aqui por quanto? São quantos alunos no total? São 15. Tem 15 notas aqui. Beleza?
Isso aqui é uma média aritmética, né? Igual a gente estava fazendo, só que as informações aqui, os números estavam em forma de tabela. Reparem que é a mesma coisa de eu falar assim, ó. Eu tive 2 alunos que tiraram nota 2, mais 3 alunos que tiraram nota 4, mais 4 alunos que tiraram nota 6, mais 3 alunos que tiraram nota 7, mais um aluno que tirou nota 9, mais 2 alunos que tiraram nota 10. E tem que continuar dividindo isso aqui por 15, porque na verdade essa nota aqui, essas notas são referentes a 15 alunos. Olha aqui, esses números que eu escrevi aqui, que são as frequências, é o tanto de vezes que aquela nota ela aparece, certo? Ao invés de escrever assim, é uma simplificação, né? Eu escrevo assim. E isso aqui nada mais é do que uma média que a gente chama de média ponderada, uma média aritmética ponderada. Ponderada por quê? Porque, olha só, cada nota aqui, nota 2, nota 4, nota 6, nota 7, teve um peso. Esse peso vai ponderar essas notas. É quantas vezes que cada uma dessas notas aqui apareceu. É equivalente a fazer desse jeito aqui, vai dar o mesmo resultado. Só estou mostrando para vocês que às vezes vocês vão se deparar aí com uma média ponderada. Deixa eu pegar a calculadora aqui e vou fazer essa conta aqui rapidinho. Se você somar tudo ali em cima, depois vocês confiram, vai dar 90 dividido por 15. 90 dividido por 15 é 6. Então, a média aritmética aqui é 6. Significa que um bom valor para eu trocar essa soma toda aqui, se trocar todas as notas dos alunos, eu posso trocar todas as notas dos alunos por 6, que se todo mundo tivesse tirado 6, a soma daria 90 ainda do mesmo jeito. Se eu somasse todas as notas, eu ia continuar tendo 90. A média, gente, não significa que todo mundo tirou 6, né? Se a gente vier aqui na tabela, a gente vê que só 4 pessoas tiraram 6. Na verdade, podia ninguém ter tirado 6 e a média ter dado 6. A média é uma representação, né, dos valores aqui que preserva a minha soma final. Então, se os 15 alunos tivessem tirado 6, a soma das notas ainda seria a mesma, seria 90. Essa que é a ideia. É substituir, né, 15 números aqui. Se eu tivesse substituir 15 números aqui por um único número, eu substituiria por esses 6, porque eu estaria preservando a soma das notas aqui, que é do meu interesse. Isso aqui, então, ó, quando a gente coloca os pesos, é chamado de média ponderada, mas uma média ponderada nada mais é do que, né, uma média normal aqui, onde alguns valores aparecem repetidos. Tranquilo, gente? Então, a gente usa a média dessa maneira. Eu dividi aqui por 15, porque na frequência aqui eu vi que tinha 15 alunos que fizeram a prova. Então, eu somei, na verdade, 15 notas para chegar ali no 6. Vamos continuar, então. Essa aqui é a primeira questão que eu quero trazer para vocês, que é uma questão da primeira etapa, da primeira fase ainda, que é sobre médias. Então, olha só, um professor aplicou uma prova de matemática que valia 10 pontos. E para ter uma ideia do desempenho da turma, ou seja, para encontrar esse número, né, que é essa média, que isso pode substituir a nota de todos os alunos por essa nota, que a gente tem a mesma soma final, ele organizou a tabela aqui abaixo, ó. Ele teve 6 alunos que tiraram notas menores ou iguais a 4, teve 18 alunos que tiraram notas maiores que 4 e menores que 7, e 16 que tiraram mais do que 7. E aí, vocês concordam que a gente não consegue calcular a média certinho aqui, né? Não dá para calcular a média aqui. A média certinho. Porque eu não sei quanto que esses 6 alunos aqui, eu não sei quanto que eles tiraram. Eles tiraram menos que 4, mas não sei quanto. Nem esses, nem esse. Então, ele não está me pedindo para calcular a média, ele está me pedindo aqui, ó, vamos ficar atento, um possível valor para a média. É isso que eu quero saber. E aí, gente? Agora eu aceito sugestões. Se vocês tivessem que fazer essa questão aqui, lá, daqui 2 semanas, o que vocês tentariam fazer?
Vocês têm alguma ideia? Querem sugerir alguma coisa aí? Isso, a Marina deu uma sugestão aqui. Ela falou: eu pegaria a menor média possível e a maior. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos imaginar aqui o pior cenário possível. Eu vou escrever aqui do lado, ó, a nota de azul aqui, a pior nota que esses alunos podem ter tirado e a melhor nota. E aí a gente vai ver o que acontece. Esses 6 alunos aqui, a pior, se eles tiraram nota menor do que 4, a pior nota é 0, né? E a melhor nota é 4. Esses 18 aqui, se eles tiraram entre 4 e 7, a pior é 4 e a melhor é 7. E 4 um pouquinho aqui, né, gente? Maior do que 4. E maior do que 7, a pior nota aqui é 7 e a melhor aqui seria 10. Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular o pior cenário possível. Vamos supor que ninguém tirou total e foi horrível. E depois vamos calcular o melhor cenário possível, que é esse aqui. E aí a gente vai ter, saber entre quais valores que a média deve estar. Então, como que a gente calcularia aqui? Eu vou colocar assim, ó, vou chamar de média aritmética P, que é a pior média aritmética. Como que a gente calcularia? Ó? 6 alunos tiraram... quantos alunos são aqui no total, gente? Quanto que dá isso aqui? 22, 40, né? Foram 40 alunos. Então, são 40 alunos. Então, ó, 6 alunos tiraram 0. Então, 6 alunos tiraram 0. 4 alunos tiraram 18. E 16 alunos tiraram 7. Dividido por 40, porque eu estou calculando a média das 40 notas. Pessoal, eu vou fazer isso aqui na calculadora, porque o nosso objetivo aqui é discutir o raciocínio, né? Não é discutir as contas. Aí depois vocês vão fazer com calma aí, vão revisar para treinar, e aí vocês fazem na mão. Então, fazendo aqui na calculadora, isso aqui dá 4,6. Então, olha só, a média, a pior média que nesse cenário aqui é 4,6. Então, aqui a gente já elimina alguma coisa, né? Não pode ter sido 3,9, é pior, a menor de todas é 4,6, então não pode ser 3,9, não pode ser 4,1 e não pode ser 4,5. Agora, dessas duas aqui, a gente vai ver qual delas que pode ser. E a média aritmética, na melhor das hipóteses, vai ser o quê, ó? 6 alunos tiraram 4, 18 alunos tiraram 7 e 16 alunos tiraram 10. Isso aqui em 40. Então, vamos calcular essa média aí no melhor cenário possível. 18 vezes 7. 16 vezes 10. Dividido por 40. 7,75. Então, a melhor média, que é todo mundo aqui está na beirada do intervalo, né, no limite superior do intervalo, é 7,75. Então, aqui, por eliminação, esse 7,9 não é uma média possível. E aí, a gente fica com a única alternativa aqui, porque a nossa média, ela é menor do que 7,75 e ela é maior do que 4,6. Opa, deixa eu arrumar isso aqui. O único valor ali que satisfaz isso aqui é a letra D, 4,9. Então, não sei se alguém pensou diferente, mas eu tinha pensado igual a Marina sugeriu aqui. Eu tinha pensado realmente em fazer esses dois cenários, a pior nota e a melhor nota, e ver qual das médias aqui é uma possibilidade. Todo mundo entendeu? Então tá, essa aqui é da primeira etapa, era um pouquinho mais tranquila, né?
Essa aqui também é da primeira etapa. Eu não coloquei as alternativas ali, não, mas ela é da primeira etapa. Vamos ver aqui, ó. O Marcos fez 5 provas de matemática. Isso é um aluno, tá? E em ordem, ele tirou em ordem crescente 75, 80, 84, 86 e 95. Quando o professor foi digitar as notas do Marcos, na ordem que as provas foram realizadas, ele notou que as médias das 2 primeiras provas, das 3 primeiras, das 4 primeiras e das 5 primeiras eram números inteiros. Então, qual que foi a nota que o Marcos tirou na última prova que ele quer saber? Então, vamos só entender aqui, ó. Ele fez as provas, ele fez aqui 5 provas, mas não nessa ordem. Por exemplo, ele pode ter começado, vou só mostrar aqui, só para vocês entenderem. Ele pode ter tirado 80 na primeira, por exemplo, e 86 na segunda. Pode? Pode. Porque o que o professor notou foi que a média das duas aqui, então, a média das 2 primeiras é um número inteiro. É um número inteiro aqui? É, 83. Agora, ele não pode, por exemplo, ter tirado 75 na primeira e 84 na segunda, né? Porque isso aqui não vai dar um número inteiro. 75 mais 84 dividido por 2, 79,5. Então, isso aqui não. Isso aqui é ok. Da mesma forma que aí, quando vier a terceira aqui, a gente tem que garantir que a média das 3 vai dar um número inteiro. Não pode dar um número decimal. Então, entenderam qual que é a questão? A gente tem que descobrir em qual ordem que essas provas foram feitas para saber qual que foi a última prova. E provavelmente, né, da forma como a questão foi criada, só tem uma alternativa para a última. A gente tem que encontrar, então, quem que é essa última prova. E aí? Como que vocês fariam? Será que a gente vai testando tudo? Será que tem outra opção? Deixa eu ver o que vocês... Eu pensei em fazer possibilidades, porque na primeira média a soma vai ter que ser um número par, na terceira múltiplo de 13, e na outra, nas duas, múltiplo de 4 e 5. E testando quais números poderiam a soma. Tá, beleza. Então, Maria Clara pensou em testar. Eu acho que a maioria das pessoas vão pensar em testar. Marina falou paridade. Paridade, o que você quer dizer, Marina? Olhar a paridade dos 2 primeiros que você está falando? É isso? Alguém mais aí também, gente? Tem sugestões? Olha, enquanto vocês respondem aí, pode ir mandando aí para a gente ver. Então, o que a Maria Clara, o que a Maria Clara falou, isso, é a mesma coisa que a Marina falou aqui, os 2 primeiros têm que ser par. Os 2 primeiros têm que ser par, necessariamente? Tem outra possibilidade, né? Os 2 primeiros podem ser ímpares. E aí, na hora que você somar 2 ímpares, né? Marina, os 2 primeiros têm que ser par ou os 2 têm que ser ímpares ao mesmo tempo. Não posso ter um par e um ímpar, certo? E o Luiz Otávio falou que iria testar. Então, vamos. Mas tá certinho o que vocês pensaram, gente, é por aí. Por quê, ó? Por que que os dois... depois eu vou fazer primeiro testando, depois a gente pensa em outro jeito. Mas que essa questão da paridade vai ajudar a gente. Não precisa dos 2 primeiros serem pares. Vocês concordam se os 2 primeiros forem ímpares também, né? Então, 75 mais 95. Porque, ó, o que que acontece? Aqui tudo bem, né? Quanto que dá aqui? Dá 80. Dá 80? 85. Dá 85. Beleza. Por quê? Porque o 75 ele não é divisível por 2. O 95 também não. Sobra 1, né? Ele é ímpar. Esse aqui também sobra 1. Na hora que você somar os dois, cada um tá sobrando 1,
Aí vai esse resto aqui, sobra um aqui, na hora que você somar isso, vai ser divisível por 2, né? Cada um aqui está sobrando 1. Então, vamos ver aqui as possibilidades, ó. Então, aqui a gente já fez algumas, ó. Posso começar com 80 e 86, as duas primeiras. Gente, se a primeira foi 80 e a segunda 86, ou 86 e 80, não faz diferença, né? A ordem aqui. Posso ter 84 e 86? Posso. Qual que é a outra opção? Posso ter 80 e 84. E posso ter 75 e 95 para as duas primeiras, né? São só essas possibilidades, não são? Acho que são. Tá, tudo aí, né? Sim. Não tem mais nenhuma possibilidade, senão vai dar número decimal. Então, as duas primeiras foram essas aqui. São as possibilidades. Vamos ver agora o que acontece. A gente pode olhar aqui. Será que aqui eu posso somar... vamos fazer a soma? Porque acho que já vai ajudando. A soma das duas primeiras aqui. Deixa eu fazer aqui. Aqui não precisa. 166. Aqui dá 170. 164. E aqui dá 170. Então, vamos olhar agora qual que vai ser a terceira nota. Quais são as possibilidades de terceira nota? Aqui, ó, eu tenho 3 possibilidades. Eu posso colocar o 75, o 95 ou o 84, né? E aí a gente vai ter que somar e ver se é divisível. 166 mais 75 é 241. 241, gente, é divisível por 3? Porque aqui agora, olha, como são 3 notas, eu tenho que dividir por 3, né? Isso aqui é divisível por 3. Lembra do critério de divisão por 3? Se a soma dos algarismos for divisível por 3, também é divisível por 3. Aqui a gente tem 6, 7, não é. 166 mais 95, 261. Opa. Ai, gente, não é por ter mudado para azul. Achei que estava azul. 261. 261 é divisível por 3. 2 mais 6, 8 mais 1, 9. Beleza, continua na jogada. 166 mais 84, 250. Tô testando, né? Nós vamos testando aqui. Esse aqui dá 7, ó, não é divisível por 3. Beleza? Aí vamos voltar aqui. Até agora só o 95 aqui. Vamos ver aqui quais são as possibilidades para esse segundo aqui. Eu posso ter o 80, eu posso ter o 75, ou eu posso ter o 95. Ficou meio apertado aqui, né? Devia ter feito mais espaçado. Mas dá para ver. Se eu somar ali 170 mais 80, dá 250. 250 a gente já viu que não é divisível. Se eu somar 75, dá 245. 245 também não é divisível, né? Que é 6, 11. E se eu somar 95, dá 265. 265 é divisível? 11, 12, 13, não. Então, aqui, para esse caso aqui, nenhum. Agora, vamos para esse caso aqui, ó. Para o 60 e... Deixa eu abaixar isso aqui, só para a gente ter espaço. 75, 95 e 170. Então, vamos lá aqui. O próximo número aqui pode ser 75, pode ser 95 ou pode ser 86. 164 mais 75 dá 239. 239 é divisível por 3? Não. 164 mais 95
dá 259. 259 é divisível por 3? Não. E 80 mais 84 mais 86 é 250. Que é divisível por 3? Também não. Então, aqui, mais uma vez, não serviu ninguém. Então, não são tantas opções, tá vendo? Dá para fazer. Dá para fazer. E aqui a mesma coisa, eu posso colocar aqui o 80, o 84 ou 86. Aqui dá 250, que a gente já viu que não é divisível. Aqui dá 254 e aqui dá 256. Qual desses aqui que é divisível? Esse aqui não é. Esse aqui dá 11, não é. Esse aqui dá 13, não é. Então, olha só. A gente teve uma opção só. Deixa eu ver se eu tenho. Vou apagar esse aqui do lado. A nossa opção é a seguinte, ó. 80 na primeira, 86 na segunda, ou trocada, né, gente? A ordem aqui não faz diferença. E 95 na terceira. Se a gente somar isso aqui, a gente já viu que somando isso aqui tá dando quanto? 261. Deixa eu conferir que tá certo, né? 80 mais 86 mais 95. 261, que é divisível por 3, dá 87. Então, aqui, na próxima posição, eu tenho agora só duas opções, né? Pode vir o 75 ou pode vir o 84. Vamos ver se pode vir o 75. Então, aqui, vou fazer mais uma coluna aqui, que é a soma das 4, e a gente vê qual que é a possibilidade que dá. 261 mais 75 está dando 336. E 261 mais 84 está dando 345. Então, você tem que ver qual dessas aqui que é divisível por 4, né? Porque agora a sua média aqui envolve 4 números. Qual que é a que é divisível por 4? Os últimos dois números aqui, ó, dividido por 4, esse aqui, não. Então, 336, se quiser conferir aí, dividido por 4 dá 84. Então, o quarto número tem que ser o 75, né? Porque esse aqui dá inteiro. O 84 já não daria inteiro aqui na hora que você dividir isso por 4. Então, quem que é o número que sobrou aí para ficar por último? O número que vai ficar por último aí é o número 84. Então, ele tirou, foi 84 na última prova. Se você quiser conferir, faz de novo aqui, ó, 80 mais 86, vê se essa sequência aqui, ela satisfaz a questão de cada média aí ser inteira. Deixa eu ver se alguém pensou em mais alguma coisa aqui. Saber um número... não entendi, Lucas. Saber um número que é divisível por 6? Por quê? Não sei que horas que você falou isso. Tem muito tempo já, né? Às vezes foi alguma coisa que eu comentei lá para trás. Eu pensei assim, fazer 5 possibilidades, cada uma considerando cada um dos números como o último número. Uhum. E aí soma os outros 4 e vê se é divisível por 4. Boa. Uhum. Boa ideia, né? Que aí você não precisaria testar tudo, né? Por que isso é uma boa ideia? Tem a ver com essa questão aqui, ó. Não sei quem que falou, gente? Eu pensei que o seguinte, se os primeiros números são não necessariamente divisíveis a soma deles é necessariamente divisível por 5, para dar um número inteiro. Então eu pensei, tipo, um número que se somasse daria o resultado inteiro, divisível por 6. Entendeu? Divisível por 6 daria o resultado inteiro. Ah, você está considerando. Esse número lá na frente, ele é uma. Entendi. Mas aqui, como que você. Não sei se isso daria certo, tem que pensar. Mas você ia pegar qualquer. Que número que seria esse?
Porque não necessariamente é um número desse conjunto, né? A média não necessariamente é um número desse conjunto. Pode ser um Não, eu número... só pensei nisso, acho que não dá certo, não. Ah, tá. Isso é porque tem muito tempo, né, que você mandou aqui agora que eu vi. Beleza. Aí, outra possibilidade, como é uma questão de múltipla escolha, né, gente? Porque você tem aqui as opções, uma delas aqui é o último número, você poderia realmente fazer isso, né? Montar as opções e ver, montar várias opções montar 5 opções, né? Que é basicamente o que acontece aqui, ó, que a gente vai eliminando todas as opções aqui e começa a repetir, né? 250, 245, olha lá, 254, e ver o que acontece. Tem uma forma legal que envolve isso aí, que é justamente ver o que acontece. O determinante aqui é o passo 3, né? Vocês concordam? Que quando a gente faz aqui o passo 3, do passo 3 para descobrir qual que é, descobrir quem são as 3 primeiras, depois a gente faz uma continha aqui e já descobre quem que é a quarta, né? Então, se a gente conseguir descobrir com mais facilidade quem são as 3 primeiras, o restante sai fácil. Então, lembra o seguinte, olha, quando a gente... Por que funcionava... por que funcionava ter como resultado um número inteiro quando eu pegava 75, somava com 95 e dividia por 2? Por quê? Quando eu dividia diretamente o 75 por 2, ele deixava resto 1. Quando eu dividia o 95 por 2, ele deixava resto 1. Individualmente, eles não são divisíveis por 2, mas quando eu somo os dois, eu estou somando esse resto. Aí eu estou somando resto 1 com resto 1. Então, ficou 2 que é divisível por 2. Então, o resultado aqui dá resto 0, dá um inteiro, né? Como a gente quer. Então, a ideia aqui é, vamos fazer a mesma coisa para o 3. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver qual que é o resto da divisão por 3 de cada uma das notas ali, do 75, do 80, do 84, do 86 e do 95. 75 é divisível por 3? 80 é divisível por 3? Não, né? Dá resto 2 aqui. 84 é divisível por... 86 também dá resto 2. 95 também dá resto 2, né? Não é divisível. Então, olha só. A gente quer escolher 3 números aqui que somados vão ser divisíveis por 3. Ao invés de a gente ficar testando, igual a gente fez aqui, né? Testou um por um, né? Deu essa contalhada. A gente pode olhar para o resto. Por quê? Se eu escolher 3 números, o resto tem que, para eles serem divisíveis, na hora que eu somar, eles serem divisíveis por 3, o resto tem que passar a ser divisível por 3. Senão, por exemplo, se eu somar 75 com 80 com 84, eu vou continuar tendo, quando eu divido por 3, eu vou continuar tendo resto 2, não vai mudar nada. Então, deixa eu só escrever aqui, resto da divisão por 3. Então, Então, olha, escolhe 3 números aqui que o resto vai ser divisível por 3, na hora que eu somar. Vocês concordam que só tem uma opção? Eu escolhi esse e esse. Porque aí eu somo os restos aqui, quando eu estou somando 2 mais 2 mais 2, está dando 6, que é divisível por 3. Então, eu sei que na hora que eu somar 80 com 86 com 95, vai ser divisível por 3. Todo mundo enxergou? Se eu somar 80 com 84 e 86, o resto passa a ser 4. 4 não é divisível por 3. Então, eu continuo tendo resto 1. Certo? Então, olhar aqui a questão do resto, que é isso que acho que a Marina falou, né? A questão da paridade aqui. Só que olhar isso para quando eu estou com 3 elementos, olhar o resto da divisão por 3 é uma opção. Porque eu já sei a ordem dos 3. Só fazendo isso aqui, ó, sem fazer nenhuma daquelas contas, eu já sei que os 3 primeiros, a única possibilidade para os 3 primeiros é 80, 86 e 95. A ordem aqui pouco importa, né? Porque a gente precisa descobrir só o quarto, eu não quero saber quem que é o segundo, quem que é o terceiro.
E aí eu vou testar aqui, né? Ou olhar a paridade também, eu posso olhar o resto da divisão por 4, se eu quiser, de 4 elementos, para ver qual que é divisível por 4. E aí vocês vão chegar na mesma resposta que o último número lá só pode ser o 84. Entenderam essa abordagem aqui? É interessante também, né? É mais simples. Mais simples assim, né? É mais simples em questão de conta, mas pensar nisso é um pouquinho mais complicado. A ideia, gente, é que quando vocês forem fazer a prova, se vocês não tiverem essas ideias que simplificam, não tem problema. Vocês podem ir testando até vocês acharem, né? Não tem nenhum problema nisso. Principalmente se a questão for aberta. Porque às vezes a questão é aberta lá na segunda fase, e aí vocês fazem lá os exemplos, fica testando, depois vai e apaga. Então, não apaguem. Deixa lá. Você testou? Por quê? Porque ganha ponto também por isso. Quando a gente quando eles vão corrigir o BMAP, eles não olham só a resposta final. Eles olham se você testou, se você teve alguma ideia lá no meio do caminho, se alguma conta que você fez te levaria para o caminho certo. Então, mesmo que você não consiga chegar no final, testa, pensa em alguns exemplos. Às vezes é uma questão genérica, né? Fala, isso serve para todo N. Aí tenta fazer primeiro para alguns N's específicos, se você não conseguir enxergar logo de cara. Beleza? Igual essa aqui, ó. Essa aqui também é uma questão bem legal. Vocês já viram essa questão? Ela já caiu 2 vezes no OBMAP desde que o OBMAP existe. É claro que abordagens diferentes, mas esse mesmo quadriculado aí. O que é esse quadriculado? Olha, o número central deve ser a média aritmética dos seus vizinhos. Então, qualquer número que você pegar aqui que tem 2 vizinhos, por exemplo, o 22, olha aqui, ele é a média do 19 com o 25. 19 mais 25 dividido por 2, deu 22. Se você pegar o 11, quem que é o 11? Ele é a média do 19 com 3. E aí, a primeira questão aqui, essa aqui é da segunda fase, nível 3. Acho que é de... Deixa eu olhar aqui. Tinha anotado aqui. Acho que é 2016, tenho certeza. Mas olha só, na primeira aqui ele pede para preencher esse quadriculado. Ah, o pessoal está falando aqui que é do ano passado. Ah, então a outra que teve antes que é mais antiga. Teve no nível 3 e no nível 2. Então vocês já fizeram essa, né? Então aqui, ó. Essa aqui, essa letra A, ela é mais tranquila, ó. Como que eu faço para encontrar o que está no meio? Eu somo os dois aqui e divido por 2, né? Então vamos preencher aqui rapidinho, aqui dá 8, né? 2 mais 14, 16, dividido por 2, 8. Aqui também eu já consigo encontrar a média de 2. 2 mais algum outro número, dividido por 2 tem que ser 10. 10 é a média. Então, 2 mais x tem que ser igual a 20. X tem que ser igual a 18. Então, aqui é 18. Essa diagonal aqui vai ser a média de 18 com 14. 18 mais 14 é 32, dividido por 2, 16. O 16 é a média de um tanto de gente. Ó. O 16 é a média de alguém com 2. Então, é a mesma ideia aqui. Ó. Se você multiplicar o 16 por 2 e subtrair 2, vai dar 30. Então, 30 mais 2 é 32, dividido por 2, 16. Aqui é a média do 30 com 14. 30 com 14 dá 44. A média é 22. E 30 com 18 dá 48. Dividido por 2, 24. Pode até olhar, o 16 é a média desses dois, né? E assim vai. Então, o número ele é sempre a média dos outros dois que estão na beirada aqui dele. Essa letra A aqui, ela é tranquila, né? Se você souber calcular a média, ele mostra aqui também o exemplo, você faz. Depois vocês vão fazendo com mais calma, porque o interessante aqui é a letra B e a letra C. Aí na letra B é a mesma coisa, preencher, só que é um pouquinho mais difícil, porque ele não dá de cara aqui.
né? Porque você não tem dois quadrados que são extremos de um do meio ali para você calcular a média, né? E aí, como é que vocês fariam isso aí? Tem alguma ideia? Como é que preencheria essa aqui? Porque não tem ninguém aqui para a gente já tirar a média, né? O que vocês fizeram aí no ano passado, o pessoal que fez? Alguém teve alguma ideia aí e chegou a fazer ano passado? Ah, tá. A Marina falou que nomeou os quadrados vazios. É uma boa, né? Se você quer descobrir os quadrados, você não sabe quem eles são. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui X, Y, Z e W. Pode nomear mais aqui, mas vamos ver se só com esses a gente consegue descobrir, porque se a gente souber esses aqui, a gente acaba sabendo os outros, né? Todo mundo de acordo? Se precisar, a gente chama esses aqui de outras letras também. Vamos escrever algumas equações aqui, ó. Eu sei que se eu somar x com 20, vai ter que dar, e dividir por 2, vai ter que dar o z. Eu vou escrever assim, ó. Se eu somar x com 20, tem que dar 2 vezes z, tá? Eu já vou colocar aqui, ao invés de dividir por 2, já vou colocar que é somar os extremos aqui, dá 2 vezes o do meio. O que mais que a gente sabe? A gente sabe que se a gente somar w mais y, dá 2 vezes z. Usando essa diagonal aqui. A gente sabe que se a gente somar x com y, dá 2 vezes 7, que é 14. Ó, a gente tem, aqui, do jeito que eu coloquei, tem 4 incógnitas, então eu preciso de 4 equações. Eu já tenho 3. Tem mais uma aqui, né? Ó, eu posso usar essa coluna aqui, ó. Se eu somar x com w, eu tenho 18, que é 2 vezes 9. Então, olha só, vou reescrever essa aqui embaixo. Se eu somar x com 20, eu tenho 2z. E olha o que aconteceu aqui, eu tenho um sisteminha para resolver. Como que vocês querem resolver isso? A gente pode colocar todo mundo em função de... Ó, todo mundo aqui, x. Pode colocar todo mundo em função de x. O y é igual a 14 menos x. Pode resolver do jeito que vocês quiserem, tá, gente? Que vocês acharem melhor. Aqui é 18 menos... Ó, o w é 18 menos x, tá certo. E aqui o z é x mais 20 dividido por 2. Então, a gente pode substituir o y e o w aqui. Então, vou fazer setas aqui para indicar onde que eu estou substituindo. Posso substituir o w aqui. Opa, e o y aqui e o w aqui. Que aí vai ficar assim, ó, substituindo ali, vai ficar 14 menos x mais 18 menos x. Eu troquei a ordem, mas tanto faz, né? Igual a 2z. Olha só, a gente olha aqui, nem precisava ter isolado o z, ó. A gente sabe que 2z dá para substituir. A gente sabe que 2z vale quanto? Eu vou apagar aqui. A gente sabe que 2z vale x mais 20. Certo? Então, a gente está com essa equação aqui que só depende de x agora para a gente resolver. Fica 14 menos x mais 18 menos x igual a x mais 20. Passa tudo que tem x para um lado. Aí fica menos 3x. É igual a 20 menos 18, menos 2. Menos 2, menos 14, menos 12.
Então, o x é 4. Certo? Tá certo minha conta aí, gente? Que o x é 4? Deixa eu revisar aqui, né? Acho que tá certo. X igual a 4, a gente consegue descobrir todo o restante, né? Então, o y ali é igual a 10. O w é igual a 14. E o z é igual a 12. Deixa eu preencher lá para ver se tá certo. Aqui, ó, o x é 4 e o y é 12. Tem alguma coisa errada, gente. O y é 10. Porque 4 mais 10, 14, dividido por 2, 7. O w é 14. Vamos ver se está certo. 14 mais 4, 18, dividido por 2, 9. O z, ó, se eu somar 14 com 10, dá 24, dividido por 2, dá 12. Então, tá certo. Agora dá para eu encontrar os outros aqui, né? 14 com 20, nem precisa, né, mexer mais no sistema. 14 com 20, 34. 34 dividido por 2, 17. 20 com 10, 30 dividido por 2, 15. E aí a gente termina de preencher. Acho que foi isso que a Marina fez ano passado. Então, fazer um sisteminha aí, você vai, né, conseguindo preencher, porque aí não dá para calcular as médias direto. Então, era isso. E essa aqui que é aí, gente, como que é construída a prova do OBMAP? É sempre assim, né? Quem já fez sabe. A primeira, ela é tranquilinha para você entender a questão, você faz rapidinho igual a gente fez. A segunda, aí você já entendeu a questão, mas aí tem um nível de dificuldade maior, porque eles arrumam um jeito de dificultar. E a terceira já é para você pensar a partir das outras algo mais genérico. Então, por exemplo, aqui está perguntando assim: qual que é a soma dos 9 números do quadriculado abaixo após Gabriel terminar de preenchê-lo? Então, é um outro problema, né? E a gente aqui só tem 2 números. E a gente só consegue calcular esse número aqui do meio. Se a gente somar os dois e dividir por 2, dá 44. Então, o daqui do meio é 22. Aqui em cima, gente, não tem jeito. Como que a gente vai... Não tem como a gente saber exatamente quem é esse, quem é esse, quem é esse, quem é esse, né? Não tem mais nenhuma informação. E aí? Aí, gente, quando for assim, a minha dica é volta nas questões anteriores e vê se tem, né, alguma... Vê se você acha alguma coisa lá que está se repetindo. Vamos lá, será que... O que será que está acontecendo aqui, ó? Deixa eu apagar aqui e colocar maior. Então, olha aqui, gente, para esse quadrado aqui que já está preenchido. Será que a gente consegue achar alguma relação aqui entre os números e a soma de todos eles? Pensa um pouquinho aqui. Tem média que repete, né? O 17 aqui. O 17... Cadê? Aqui? Repete Não, aonde? não, esquece. Olha que eu fiz a conta errada aqui, tinha dado 17, fiz a conta errada. Aí deu, coloquei que era 34 na outra lá embaixo. Coloquei 22, esquece. Ah, tá. Ah, sei, entendi. Aqui, né? Aqui deu 44, não foi 34. Tá, mas e aí? Alguém enxerga alguma relação aqui que a gente pode acabar usando? Se vocês forem calcular a soma de todo mundo aqui, precisa somar todos os termos? Ou será que existe alguma forma mais rápida de fazer isso? Vocês iriam somar tudo? O que vocês fariam? Deixa eu ver aqui. Ana Laura falou, tá uma sequência de 3 na horizontal, de 5 na vertical.
3 na horizontal. Ah, aqui. De 4 para 7, de 7 para 10. E aqui de 5. Será que isso é uma relação que se repete? A Júlia percebeu uma coisa. Oh, Ana Laura, eu não sei se... Deixa eu pensar isso aqui. Acho que a sequência aqui, ela não tem nada a ver, não. Porque aqui tem... tem a ver. Tem outra sequência? Entendi. Agora eu entendi o que você falou. Aqui sempre aumenta de 5 em 5, né? E aqui sempre aumenta de 3 em 3. Ah, tá. Entendi. Tem razão, isso é verdade. Isso é verdade, mas a gente precisa de uma coisa a mais aí para a gente poder usar isso. Porque como que isso ajuda a gente, Ana Laura, a calcular a soma de todo mundo? Da linha ou da coluna. Tá, ela vai de 3 em 3 ou vai de 5 em 5, mas como que isso ajuda a gente a calcular a soma? A Júlia percebeu o seguinte, a soma dos da ponta tem que dar 2 vezes o do meio. Sim, isso é verdade. Então, toda vez que você somar 2 elementos aqui da ponta, deixa eu fazer aqui, ó. Vamos supor que aqui é um elemento x e aqui é o elemento y. Toda vez que você somar x mais y, isso tem que dar 2 vezes esse aqui. Isso vai dar 2 vezes 14, não é? Porque se a média deles tem que dar 14, então quando você soma os dois é 2 vezes 14. Ou seja, o que que a gente está fazendo aqui, olha? A gente pode substituir, que foi isso que a Angela falou, a gente pode pegar, se a gente somar x mais y mais 14, que é o que se a gente somasse todo mundo, a gente não sabe quanto que vale x mais y, sabe? Não, mas se a gente sabe que a média deles é 14, a gente não sabe x, a gente não sabe y, mas a gente sabe que isso aqui é 2 vezes 14, concorda? Então, seria 2 vezes 14 mais 14, que é 3 vezes 14. Então, olha, vocês vão ver que isso acontece para todas as colunas aqui. W e Z aqui, ó. A gente não sabe quanto que é W e Z, mas a gente sabe que se a gente somar W mais Z, tem que dar 2 vezes 22. Então, a gente sabe que se a gente somar W mais Z mais 22, que é o do meio, W mais Z é 2 vezes 22. Então, isso vai dar 2 vezes 22 mais 22, que é 3 vezes 22. E o 30 ali, vocês já perceberam, né? Não precisa nem fazer. O último ali, aqui, vai dar... Ó, o primeiro deu 3 vezes 14, 3 vezes 22, e o último ali vai dar 3 vezes 30. Então, se a gente somar isso tudo aqui, a gente chega na soma de todos os quadrados. Isso dá 3 vezes 14, mais 3 vezes 22, mais 3 vezes 30. 198. Sem precisar necessariamente saber quem é x e y. Só sabendo que x mais y, independente de quem é x e quem é y, dá 2 vezes 14. É sempre o dobro do que está aqui no meio. Beleza, gente? Ana Laura, depois você vê se você consegue usar o que você percebeu aí da sequência para poder, né, ver se você encontra uma soma, né, se tem alguma relação aqui que você pode usar. Então, ó, sempre quando a gente soma aqui cada uma das colunas, isso dá 3 vezes o número aqui do meio. Dá 3 vezes a média, né? Então, essa aí foi do ano passado. Eu achei que essa aí era mais antiga. Essa aí foi do ano passado. E tem uma que eu vou deixar para vocês treinarem aqui, que olha só, acho que ela é mais antiga. Depois vocês procuram o ano. Que é lá, caiu o mesmo quadrado, a mesma coisa, só que a mesma construção, olha lá. Não é o mesmo quadrado, não, né? 9, 7, uai, é o mesmo? 9, 7, 20.
Olha, eles até repetiram. Mas a letra C é diferente. Aí tentem também fazer a letra C, ver se vocês acham alguma relação com o anterior. Eu vou deixar esse slide com vocês, aí vocês podem quebrar a cabeça um pouquinho. Dúvida até agora, gente? Da média aritmética? Foi o que eu falei. As questões são legais porque mesmo quem está no primeiro ano aí não precisa ter um conhecimento prévio para poder trabalhar com as médias, né? Só somar e dividir, todo mundo está sabendo. Eu vou continuar. Se tiver dúvida, vocês mandam aí. Agora a gente vai para outra média, que é a média geométrica. A gente viu que a ideia lá da média aritmética era preservar a soma, né? A ideia da média geométrica é preservar o produto. Então, como é que é a média geométrica? Eu quero que multiplicar x1, x2, x3, até xn, então multiplicar esses n números, eu quero substituir todos esses números aqui por um único número. Representar esses números aqui por um único número que preserve o produto. Então, eu quero que a minha média, eu vou chamar de média geométrica. Eu vou substituir cada um desses aqui pelo que eu estou chamando de média geométrica. Opa. Quantas vezes? Se são n números, eu vou multiplicar a média geométrica por ela mesma, n vezes. Então, olha só, vou reescrever aqui. A média geométrica elevada a n é igual a x1 vezes x2 vezes x3 vezes xn. Se eu quiser isolar a média geométrica aqui, o que eu faço? Para tirar esse elevado a n aqui, eu passo raiz enésima de x1 vezes x2 vezes x3 até xn. Então, a ideia aqui é, se eu tiver que substituir esse produto aqui de n números por um único número, multiplicado por ele mesmo n vezes, esse número vai ser a minha média geométrica. Então, está relacionado com a raiz enésima desse produto aqui. Vamos só estabelecer uma coisa, gente, é que esses números aqui vão ser positivos, tá? Para a gente não ter problema na hora de tirar a raiz aqui, caso seja uma raiz de índice par e dê um número negativo lá dentro. Então, a média geométrica, o que ela está preservando aqui no final? Ela preserva o produto. Vamos ver aqui alguns exemplos, então. Por exemplo, vamos calcular a média geométrica desses números aqui, desses dois números aqui. O que é a média geométrica de 4 e 9? A média geométrica de 4 e 9 são só dois números, então é raiz quadrada de 4 vezes 9, que é 6. Vou aproveitar aqui e vamos calcular a média aritmética também, só para a gente comparar. A média aritmética de 4 e 9 é 4 mais 9, dividido por 2, dá 13. 6,5. Ô, gente, dependendo do problema, você quer preservar o produto. Dependendo do problema, você quer preservar a soma. Então, qual média você vai usar depende do seu problema, né? Elas são diferentes, né? Vamos calcular agora a média geométrica desses três aqui. Se são 3, eu vou ter que tirar a raiz cúbica de 1 vezes 4 vezes 10. Tem que fazer a calculadora, né? Não dá exato, não. Raiz cúbica de 40. 3,42 aproximado. E a média aritmética seria pegar 1 mais 4 mais 10 e dividir por 5. 15 dividido por 5, 3.
Aqui por 5, gente. Estou fazendo a conta antes. Dividido por 3, 5. Bem que achei estranho. E a média geométrica aqui de dois números iguais? São só dois, então é raiz quadrada de 6 vezes 6. Raiz quadrada de 36, que é 6. E a média aritmética, nesse caso, quando eles são iguais, né? 6 mais 6 dividido por 2 dá 6. Dá uma olhadinha aqui, gente. Vocês acham que existe alguma relação entre a média geométrica e a média aritmética? O que vocês acham que está acontecendo aí? Relação que eu estou falando é... Será que uma é sempre maior que a outra? Será que existe alguma diferença específica de uma para outra? Será que elas podem ser iguais? Aí quem falou? Túlio, acho que é Túlio. O Túlio falou aqui que a média geométrica é sempre menor ou igual à média aritmética. Isso é verdade. Todo mundo enxergou aí? A gente viu aqui, né, 3 exemplos em que isso é verdade, né? 6 é menor do que 6,5, 3,42 é menor que 5, 6 é menor do que 6. Ó, menor não, 6 é igual a 6. Então, ou tá dando menor, ou tá dando igual. E o Túlio tem razão. Esse é o próximo exercício aqui. E nesse exercício, olha só, está pedindo para a gente mostrar que a média geométrica de dois números positivos é sempre menor do que a média aritmética. Esses exercícios de provar, eles são interessantes porque vão ajudar vocês a, é, a irem trabalhando essa questão de como demonstrar, como mostrar, que geralmente são questões que caem lá na segunda etapa. Olha aqui, olha. Explique, né? Mostre por que que a soma de todos os números é um múltiplo de 9. Então, são artifícios aqui que são bons a gente ir treinando. A mesma coisa aqui, ó, né? Que isso aqui eu poderia falar, por que que é sempre 3 vezes o número do meio aqui. Então, são exercícios que a gente pode ir treinando para a gente ir aprendendo a provar as coisas. Então, o que que a gente quer mostrar? Que a média geométrica, a gente quer mostrar que a média geométrica aqui só de dois números, tá? Que eu vou fazer. De dois números positivos é sempre menor que a média aritmética. Então, eu quero provar que isso aqui é sempre menor. Menor ou igual, faltou ou igual aqui. É sempre menor ou igual que a média aritmética. Pode ser igual, né? A gente viu aqui um exemplo. Quando os dois números são iguais, as duas médias são iguais. Então, não precisa ser sempre menor, não. Então, gente, é entre dois números. Escreve aí para mim. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Como que vocês mostram isso? Peguem dois números, vocês não sabem, x e y, a e b, não sei, e tente escrever essa relação aí para ver se vocês conseguem enxergar isso. E aí vocês vão treinando também. Só pegar o carregador aqui do... Enquanto isso, vocês vão pensando aí.
Podemos fazer, então? Então, vamos lá. São dois números positivos que eu vou chamar de x e y, né? Então, o que é a média geométrica de dois números? A gente viu que é raiz de x e y. A gente quer mostrar que isso aqui é sempre menor do que x mais y dividido por 2. Isso, vamos ver como é que a gente chega aqui mostrar. Então, o que eu vou fazer? Olha? Vocês concordam que... eu vou passar esse 2 para lá multiplicando, né? Vocês concordam que isso aqui é a mesma coisa, olha. 2 raiz de x e y. Eu tenho que mostrar que isso aqui é menor ou igual a x mais y, né? E da mesma forma, se isso aqui é verdade, né, a gente pode ler aqui, ó, da direita para a esquerda, que é verdade também, né? Se x mais y é maior do que 2 raiz de xy, então, indo para lá também é verdadeiro. Ó. X mais y sobre 2 é maior ou igual a raiz de xy. Para tirar essa raiz aqui, eu vou levar os dois lados ao quadrado. Posso fazer isso. Fica 4xy, né? Quando eu elevo ao quadrado aqui, eu levo cada termo ao quadrado, corta a raiz. Estou falando que 4xy é menor ou igual a x mais y ao quadrado. Cuidado aqui, hein, gente. O que é x mais y ao quadrado? Opa. Então, eu estou falando o seguinte, continuando aqui, ó. Isso aqui implica que 4xy é menor ou igual a x ao quadrado mais 2xy, né? Produto notável, hein? Mais y ao quadrado. Então, isso aqui é verdade, continua sendo verdade. Eu levei os dois lados ao quadrado, mantive a desigualdade. E o que eu vou fazer agora? Eu vou passar esse 4xy para cá. Para ficar tudo de um lado só. Então, eu vou passar ele para lá, que vai dar zero. Passando para cá, x ao quadrado. Na hora que eu subtrair, ó, 2xy menos 4xy. Deixa eu fazer aos poucos. Vou chegar nisso aqui. E agora eu vou inverter de lado aqui e já vou fazer essa subtração. Aí vai ficar assim, ó, x ao quadrado. 2xy menos 4xy dá menos 2xy. Mais y ao quadrado é maior ou igual a zero. Né? Eu só inverti. Estou lendo aqui para cá. Por que x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado é sempre maior ou igual a zero? Por que eu posso garantir isso? Por que isso é sempre verdade? Por que isso é sempre verdade? Como que eu mostro isso? Você pode escrever isso como sendo x menos y ao quadrado. Isso. E você sabe que qualquer número elevado ao quadrado é maior ou igual a zero. Exatamente. Isso aqui é um produto notável também, né? É x menos y ao quadrado. E x menos y ao quadrado é sempre maior ou igual a zero. Né? Qualquer número ao quadrado, positivo ou negativo, é sempre maior ou igual a zero. Então, olha, a gente saiu daquilo que a gente queria provar e veio, né, caminhando aqui e chegou numa afirmativa que é verdadeira. A gente pode fazer o contrário, né? A gente pode sair dessa afirmativa aqui e ir caminhando aqui, né, para a esquerda até chegar na relação que a gente queria, né? Tanto para frente quanto para trás é verdadeiro, né? Isso aqui implica isso e isso aqui implica isso para cada uma dessas etapas que a gente fez. Então, eu posso sair daqui abrindo isso, né, e fazendo todas essas operações até chegar aqui no que eu queria. Então, está demonstrado aqui que realmente a média geométrica é sempre menor ou igual do que a média aritmética. A gente chegou aqui numa verdade. É só trabalhar com isso. Opa. Dúvidas aqui, gente?
E por fim, eu deixo essa questão aqui também, que eu quero deixar com vocês para vocês pensarem, que é a mesma coisa lá, olha, é você montar equações utilizando a média. Então, fala assim, ó, o número de alunos matriculados na Escola Municipal de Pirajuba permanece o mesmo desde 2011. Vão só montar aqui para ver se vocês conseguem montar as equações. Então, o número de alunos, que a gente não sabe quanto que é, eu vou chamar de X. O número de alunos é o mesmo, mas não falou quanto que é. Não mudou. Em 2012, foram construídas 5 novas salas de aula. Então, a gente vai chamar de Y aqui as salas de aula. Aí, o que aconteceu? Como foram construídas novas salas de aula e o número de alunos continuou o mesmo, a média diminuiu de alunos por sala, né? Você tinha um total distribuídos em Y salas, se você aumentou o número de salas, tem menos aluno por sala agora. E tem 6 alunos a menos em cada sala, em relação ao ano anterior. Então, só anotar aqui, ó. Em 2011, vamos ver como é que estava a situação. Eu tinha X alunos e Y salas. Em 2000, e aí, então esse aqui em 2012, eu tinha X alunos e Y mais 5 salas. Em 2013, o que aconteceu? Em 2013 foram construídas mais 5 salas. Então, continua sendo X e eu tenho Y mais 10 salas, né? Em relação a 2011. Estou fazendo tudo em relação a 2011, viu? Quantos alunos tem na escola? Porque agora ele dá para a gente informações sobre a média. Então, a gente pode ir calculando as médias aqui e vendo qual que é a relação entre as médias de 2011, de 2012 e de 2013. Tá? Então, aqui também a gente vai usar a média aritmética. Ele está falando de média aritmética, né? Vou deixar para vocês tentarem resolver. Vamos ver se tem dúvida ou não. Se alguém quiser resolver aí e discutir, é só me falar. Beleza? Gente, o que eu tinha preparado para vocês era sobre as duas médias, sobre a média aritmética e sobre a média geométrica, era isso. Era fazer um pouquinho dos exercícios que já apareceram, né? Vocês viram que apareceu o exercício, inclusive, repetido, né? A mesma ideia, um pouquinho diferente, em 2 anos aí da UBMAP. Inclusive ano passado, né? Que o pessoal comentou aí que fez. E não é um tema muito recorrente, como geometria, como probabilidade, mas cai bastante. Não só na UBMAP, né? Cai nas outras provas também, inclusive no Enem. E enxergar essas relações entre as médias, enxergar essa relação entre a média e a soma dos termos, isso ajuda vocês bastante na resolução de outros exercícios aí que, por acaso, possam aparecer. Então, eu tinha preparado essa aula, né, mais ou menos 1h30 para vocês, e aí vocês podem tirar dúvidas, se quiserem tentar fazer o exercício aqui e ir dando sugestão, a gente pode ir tentando também. Depois eu vou passar esse slide aqui para o Samuel, e ele vai postar para vocês. Então, se quiserem também tentar preencher aí esse quadro mágico aí, como é que ele chama? Médio mágico. E a gente pode a gente pode continuar discutindo. Tá? Ou se vocês quiserem tentar fazer também, depois, se tiver alguma dúvida, podem enviar aqui para o meu e-mail. E qualquer outra dúvida, eu estou sempre disponível. Estou um pouco longe, né, da maioria, aqui em Nepomuceno, mas por e-mail aí, ou quem sabe a gente não encontra de novo, né, no próximo fractal. Alguma dúvida, gente? Samuel, apareceu alguma coisa aí? Não, né? Que eu perdi aqui no chat. Professora, acho que você pegou tudo. Pelo menos eu não me lembro de nenhuma dúvida que passou aqui que a senhora não viu. Que a gente foi, né, conversando aqui ao longo das questões.
Deixa eu... Eu vou salvar isso aqui. Aí você posta para eles, para mim, né? Posta no Teams mesmo ou você manda para eles depois? Pode ser, se só que você quiser colocar no Teams aí, eu disponibilizo no Drive mais organizadinho que eu tô fazendo para eles, Tem mas um Drive. Beleza. Eu já salvo aqui agora e te mando, que aí você coloca no Drive para eles. por favor. Pessoal, no geral aí, teve mais alguma dúvida? Ou ficou tudo claro? Média geométrica, média aritmética, a diferença das duas? Quando que usa uma, quando que usa outra? Nada? Quando vocês falam aí, deixa eu arrumar aqui. Então tá, pessoal, já que não teve dúvida, eu vou deixar então esses dois exercícios aí, e quando vocês tiverem um tempinho, vocês pensem, né? Ver se vocês, daquele último lá, ver se vocês conseguem achar a relação entre as equações. E lá o do quadrado é bem parecido com o que a gente já fez, aí tentei fazer também para vocês treinarem. E se por acaso tiver alguma outra dúvida, podem entrar em contato comigo, tá bom? Boa prova para vocês, né, da UBMAP, que está chegando aí. Lembrem do que eu falei quando vocês forem fazer lá a segunda fase. Não apaguem nada, deixem, se vocês não souberem a resposta final, não tem problema, tentem fazer exemplos, tentem por meio dos exemplos, né, ver se vocês acham relações que podem ser úteis para vocês utilizarem para responder a questão. E mesmo se não for, não apaga os exemplos, deixa lá, né? Deixa todo o raciocínio, porque isso aí vai somando pontos para vocês, né? Para quem sabe ganhar aí uma medalha, uma menção honrosa. E o Cefet sempre ganha, né? Sempre tem medalhistas, sempre tem pessoal que ganha a menção honrosa. Então, acredito que esse ano não vai ser diferente, não. Então, boa prova para vocês. E a gente se vê aí, quem continuar, né, na equipe, quem sabe a gente não se vê aí de novo ano que vem com outra aula. Boa noite, obrigada, Samuel. Obrigada, pessoal, pela participação. Até ano que vem de novo. Fechou, professor. A gente que agradece a aula aí, né? Boa noite para você. Tudo de bom, hein? Abraço, pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Bons estudos.